felizes por você escolher celebrar a Deus conosco. Que Deus fale ao seu coração através de tudo que for realizado nesta celebração. Piba! Parabéns a todos que comemoram mais um ano de vida ou casamento nesta semana. Felicidades! Seja muito bem-vindo à celebração de culto ao Senhor. Nós queremos te convidar a louvar a Deus conosco, a exaltar o nome do Deus vivo, o Deus que cura os enfermos, o Deus que liberta os cativos. Eu te convido a louvar nesta noite conosco. Ele foi humilhado, foi crucificado, mas ele venceu o inferno e a morte. Aleluia! Então louvemos ao nosso Deus, ao Cristo, Filho do Deus vivo. Louvemos. Enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora
cremos que a igreja está firmada, amém? Glórias ao nome dele. Aleluia. Que o nosso Deus esteja conosco. Vamos orar a oração do Pai Nosso, que Ele possa vir ao nosso socorro. Pai nosso que estás no céu, nós queremos glorificar e santificar o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
seja o nome do nosso Pai Nosso. O louvor que nós vamos cantar agora é Abacuque 3, 17 e 18, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É esse Deus que nós vamos cantar agora. Esse Deus que, em meio a tudo que tem acontecido ao nosso redor, nós sabemos que nós temos Ele. Que ainda que tudo isso venha nos faltar, todavia nos alegraremos no Deus e exultaremos o Deus da nossa salvação. Louvemos a Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia nos alegraremos no Senhor, Deus da nossa salvação, exultaremos o Teu nome, Senhor. Mesmo que tudo venha nos faltar, Senhor, dê essa certeza para o Teu povo, dê a certeza de que nunca estarão sozinhos. O Senhor nos prometeu que estaria todos os dias comigo e contigo. Vamos louvar? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, todos os primeiros frutos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Obedecer a palavra prolonga a vida, traz prosperidade e paz. Numa ligação direta com o texto que Deus narrou a Josué, quando Deus fala com ele: não te esqueças do que eu falei por intermédio de Moisés, medita na palavra de dia e de noite, não se aparte disso, e isso vai te trazer prosperidade, isso vai te trazer bênçãos. Amor e fidelidade atrai favor de Deus e favor dos homens e boa reputação. Confiar no Senhor e não confiar no seu conhecimento atrai para nós o próprio Deus endireitando os nossos caminhos, porque eu e você podemos falhar, podemos errar, mas a mão de Deus vai estar conosco se nós não formos soberbos. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, e isto vai atrair saúde para o nosso corpo e vigor para os nossos ossos. Honrar ao Senhor com os seus recursos e com o primeiro fruto atrai para a nossa vida celeiros fartos, festa e muita alegria. É muito bom, diante da palavra de Deus, vermos o resultado de cada ação acertada na direção do Senhor. Todas as vezes que eu e você optamos, decidimos, agimos de acordo com a vontade de Deus, são estas bênçãos que nós atraímos para a nossa vida. Se você atentar para tudo o que Deus nos orienta em Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10, só há bênçãos, só há vitórias, só há conquistas, só há saúde, só há paz, só há prosperidade. Nosso Deus nos ama e te quer muito bem. Nesse momento a gente vai devolver os dízimos, as ofertas. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você tem sido fiel e a casa de Deus não tem faltado absolutamente nada. Temos para nós e temos também para servir as pessoas. Isso tudo é fruto da palavra de Deus se cumprindo na nossa igreja. Obrigado a você que também está acompanhando de outros estados. Eu disse para o Arley que ia mencioná-lo, assim como a Vanessa, a Giovana e o Mateuzinho, que está na barriguinha da Vanessa. Que Deus abençoe vocês aí que estão em Salvador e também todos os demais que estão na internet agora, membros da PIBAM, congregados e todos vocês que acompanham a nossa igreja nas redes sociais. Você pode usar o QR Code que está aí na tela. É só aproximar o seu celular aí do QR Code. Você pode fazer transferências também. Faça isso. Anote aí o número da igreja. Continue contribuindo, continue ofertando, porque o nosso Deus
como disse pela manhã, eu repito agora à noite, nosso Deus não precisa de dinheiro, a igreja de Deus é sustentada por Ele. O que Ele quer é que você, igreja de Deus, seja fiel a Ele, seja fiel à sua igreja, continue ofertando, continue devolvendo o seu dízimo, porque certamente as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida mais e mais abundante. Você terá para você mesmo e terá para aqueles que estão à sua volta. Enquanto cantamos, vamos fazer deste momento o nosso culto de consagração de dízimos e ofertas. Tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar aquilo que me custar.
Nós queremos Te engrandecer e Te adorar. Queremos louvar a Ti com as nossas vidas, ó Pai. Queremos ofertar a Ti as nossas vidas, as nossas mentes e nossos corações, Pai. Queremos, Senhor, nos colocar diante do Senhor como servos, como filhos, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu sustento, muito obrigado pela Tua provisão, obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam na nossa vida a cada dia, Pai. Senhor, abençoe o irmão que dizimou nesta noite financeiramente. Abençoe a casa dos nossos irmãos, ó Pai. Abençoe as finanças, ó Pai. Tempos difíceis nós temos vivido, mas o Senhor não nos desampara. Nós cremos nas Tuas palavras, ó Pai. Cremos nas Tuas promessas, que o Senhor nos prometeu estar conosco, ó Pai. O pão não vai faltar e nós Te louvamos pela Tua fidelidade, ó Pai, pela Tua bondade, Senhor. Queremos Te louvar, Te engrandecer pelos Teus feitos, pelo que o Senhor é, ó Pai, para nós. Te somos gratos, ó Pai. Os nossos corações se enchem de alegria, com muita gratidão, porque sabemos que tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos, ó Pai. Abençoe o irmão também que nesta noite ofertou o seu coração, ofertou a sua vida no Teu altar, Pai. Ser com ele, dê uma semana abençoada, ó Pai, próspera para o Teu filho, ó Pai. Senhor, sustenta os Teus servos, sustenta a Tua igreja. Muito obrigado, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Tome nota aí da nossa agenda de lives nessa semana. Próxima terça-feira, além do Bom Dia Espírito Santo, às 7 da manhã, pelo Facebook da nossa igreja, à noite, às 19 horas, pelo Instagram, com Edson e Zilmar, falando sobre saúde familiar na aprovação. Quarta-feira, eu vou estar com a Raquel no Conectados na Aliança, com o Leonardo e a Camila, também pelo Instagram do Conectados na Aliança. Baixe o seu Instagram, faça lá, é gratuito, para que você receba as orientações de Deus. Na quinta-feira, pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram, vamos receber a palavra por meio do Fábio e da Camila Figueiredo. Depois, nós teremos uma videoconferência com professores da Escola Bíblica Dominical na quarta-feira, dia 27, às 16 horas. Você é professor da Escola Bíblica Dominical, por favor, acesse o link lá nos canais da nossa igreja, nos grupos de WhatsApp. Vai estar lá o link, vai estar lá para que você possa acessar. Quarta-feira teremos uma videoconferência. Vamos ficar atentos, porque a igreja não vai parar, mas se adaptar, transformando adversidades em oportunidades. E eu quero despertar você, aparece aí na tela, o link para que você possa colocar a sua criança sentadinha em casa e receber do Piban Kids uma palavra de Deus, sempre uma historinha muito bem gravada pelas crianças da nossa igreja, um trabalho lindo que a Nani vem fazendo. Em breve nós teremos os cultos online, também produzidos pela nossa igreja, por meio do Ministério Vida Crianças. Já estamos alinhando isso com a Loide, com a Daniele, com toda a equipe, e você precisa acessar e abençoar a vida dos seus filhos, tá bom? Então, não deixe o seu filho de fora na pandemia. Não deixe o seu filho de fora neste tempo de isolamento social. Muita informação na TV, muita brincadeira, mas tem que ter o tempo de qualidade, recebendo as orientações de Deus e as histórias lindas que nós temos na Bíblia. Queridos, vamos então à palavra de Deus para esta noite, reconstruindo a honra. A série é Seguindo a Vida para Viver Bem. Estamos focando na vida de José e as experiências que ele teve, para que a gente hoje também possa desenvolver este caráter e postura de homem e mulher de Deus, para que possamos seguir bem e viver bem, apesar das lutas. Em nosso último encontro aprendemos a pedir com fé e aguardar com paciência a providência divina, pois quem confia em Deus espera.
O Salmo 40, verso 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Não precisa correr para vários lugares, corra para os pés do Senhor e você vai receber uma resposta linda da parte dele. Quando você estiver em situação de dor, esperando por alguma resposta, confia no Senhor e espera nele. Salmo 37, verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Deus não age no meu tempo, mas no tempo dele para mim. Faça como José e mantenha a sua fé aliada à esperança, pois quem confia, espera com paciência o hoje de Deus. As bênçãos de Deus já estão determinadas sobre a sua vida. Ele já fez todas as promessas na sua palavra e Ele é fiel à palavra que Ele empenha. Eu e você só precisamos alinhar o nosso coração, a nossa mente e deixarmos que o equilíbrio do Espírito Santo nos tome de tal forma que a ansiedade vai bater em retirada e nós vamos, no tempo de Deus, receber todo o livramento, deixarmos toda essa angústia, deixarmos toda essa ansiedade de lado no passado. Jó 42, verso 10 nos diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Guarde isso no seu coração. É isto que eu oro diariamente ao Senhor. Restitua, Pai, em nome de Jesus, em dobro a cada pessoa que está crendo no Senhor nos dias de dificuldade. Não a restituição como se fosse uma dívida do Senhor conosco, mas nós estamos clamando ao Senhor para que os nossos irmãos creiam em Ti e recebam em dobro tudo quanto eles estão perdendo neste tempo. Virá um tempo de grande alegria, de gozo, de prosperidade, de abundância, de paz sobre a nossa vida. Mas nós não podemos, neste momento, murmurar, reclamar e viver como se Deus não estivesse no domínio e no controle de todas as coisas. Deus, quando provou o povo no deserto, Ele esperava que o povo fosse fiel a Ele por tudo que Ele já havia feito. Às vezes eu e você olhamos para o povo de Israel e falamos assim: como pode? Deus fez tanta coisa boa e esse povo ainda assim era duro, ainda assim era ansioso, ainda assim ficava frustrado, ficava penalizado. E eu e você repetimos as mesmas coisas hoje. Depois de Deus nos trazer, no meu caso, até estes 49 anos, com tantas vitórias, com tantas conquistas, quantas vezes experimentamos a presença de Deus quase que palpável ao nosso lado? Como é que agora a gente vai negar a Deus? Como é que agora a gente vai negar o nosso amor ao Senhor? Como é que agora a gente vai estar ansioso por coisa alguma? Não, o mesmo Deus que cuidou da minha vida e cuidou da sua vida até aqui, Ele vai cuidar amanhã, depois de amanhã e até a vinda dEle. Mas agora, em nome de Jesus, volte o seu olhar para a oração, volte o seu olhar para meditar na palavra de Deus, faça coisas boas, continue exaltando e glorificando o nome de Deus, não murmure, não reclame, não seja ingrato. Deus tem o dia certo para reconstruir a sua honra. Por enquanto é tempo de unir a fé com a esperança, até que finalmente o grande dia chegue. Entretanto, ainda mais 2 anos se passaram, com José distante de Canaã, distante da sua família, aprisionado sem merecer, distante da sociedade egípcia, vivendo num presídio. Muitas coisas estavam para acontecer. José estava vivendo aqueles dias e pareciam que seriam dias que nunca iriam acabar. Ainda 2 anos depois que ele finalmente interpretou com precisão os sonhos do copeiro e do padeiro, mas ainda 2 anos se passaram até que José fosse lembrado por aquele copeiro, porque Deus tem o dia certo. Assim como Jó, o dia de José reconstruir a sua honra chegou. Deus trouxe um sonho ao faraó que mudaria a vida de José. Aquele, por não saber interpretar os seus sonhos, buscou ajuda nos sábios do Egito, mas os planos de Deus eram outros. Não seriam os sábios do Egito,
não seria a ciência daqueles dias, não seria os sábios e entendidos, os astrólogos, não, vinha de Israel, de um hebreu, a resposta não apenas para Faraó, mas para todo o Egito e para toda a Canaã e para todos aqueles povos que viveriam dias de abundância, mas depois também dias terríveis de uma seca profunda. A resposta estava com o Filho de Deus. Eu e você hoje precisamos fazer surgir, brotar da terra, este mesmo veio profético, esta vida de José. De minhas faltas. Pois bem, tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Em outras versões, do cárcere. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Chegou o dia. José agora está pronto. José agora pode se apresentar para que tudo aquilo que Deus havia determinado à sua vida, agora surgisse, agora se concretizasse, agora se confirmasse. Você vai ler esse texto na sua Bíblia, você vai ver que quando ele chegou, ele foi vendido com 17 anos, e agora, 13 anos depois, ele está com 30 anos, e agora Deus vai começar a mudar a história de José. Vamos aprender mais uma grande e relevante lição a partir da experiência de José, de como Deus reconstruiu sua honra, retirando daquela fase difícil de prisioneiro e começou a fazer cumprir-se os sonhos dos seus dias de adolescente. Eu quero que você grave isso no seu coração. Nenhuma dor é para sempre na vida de um cristão. Nenhuma dor é para sempre na vida de um cristão. Toda a minha dor, toda a sua dor, tudo isso tem dia e hora marcados para acabar. Não se desespere, fique firme. Tome nota, Deus determina o tempo de nossa preparação. Quando um cristão está sofrendo, à vista de todos, na verdade, Deus o está preparando para algo maior que Ele vai revelar. O problema é como eu e você passamos pela prova, se orando e com paciência, como Paulo nos orientou, sede firmes, constantes, sempre abundantes. Ele não diz para a gente ser firme, constante e abundante quando tudo estiver bem, quando tudo for favorável. Para ser firme e constante, não importa em que circunstância. Quando Paulo fala que nós devemos nos alegrar na esperança e sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração, não é à toa. Eu e você, para cumprirmos os propósitos de Deus e aguardarmos o tempo que Ele já determinou, nós precisamos de oração e determinação. Para que José pudesse viver os sonhos de Deus para a sua vida, era necessário passar pelo deserto com Deus. Deus é especialista em deserto. Moisés foi ao deserto, Jesus foi ao deserto, e se você está passando por um deserto hoje, saiba que Deus está te preparando para coisas grandes e firmes, que você não sabe, mas Ele está te preparando.
ainda na terra de Canaã, Deus começou a revelar o seu futuro glorioso de governo sobre seus irmãos e sobre seus pais, o sol e a lua. Porém, entre o conforto e alegria do hoje e o futuro glorioso está o tempo determinado por Deus para nos preparar. José estava tranquilo, em paz, sua mãe, seu pai, uma alegria tremenda em Canaã, e de repente ele tem um sonho. Esse sonho ia mudar a vida dele para sempre. Mas entre o sonho e a vida gostosa que ele tinha em família, Deus tinha 13 anos de preparação. Quem poderia dizer que José depois se tornaria o salvador do mundo? Zafenate Paneia, o homem que estava em pé de igualdade com Faraó, a única diferença era o trono. E José sabia muito bem respeitar o seu lugar. O copeiro do Faraó disse: hoje me lembro de minhas faltas. Quando chega o tempo determinado pelo Senhor, todas as pessoas são usadas. Tudo acontece de maneira sobrenatural e natural também. E somos honrados de forma surpreendente. Mas precisamos entender que é Deus quem determina o tempo da nossa preparação. Há um tempo determinado por Deus para sermos moldados e aperfeiçoados para uma missão específica. E na maioria absoluta das vezes, nós não sabemos onde Deus irá nos levar. Mas uma coisa é certa: o dia da sua formatura será um dia de honra. Quem faz faculdade sabe muito bem o que eu estou dizendo. Porque você precisa ter fé, paciência, coração, perseverança. Tem que lutar, tem que batalhar. Você tem que descer lendo livro, tem que voltar lendo livro, tem que fazer resenha no ônibus, tem que ir falando e saindo lá a letra. Você tem que dar seu jeito. É um esforço tremendo, porque você tem uma perspectiva, você está olhando para frente, você tem lá na frente o resultado do seu esforço. Você vai ter maior condição de trabalho, maior condição de encontrar emprego, você vai ser uma pessoa mais culta, mais preparada. Então, por isso você luta para chegar lá. Então, eu e você, que somos cristãos e que estamos vivendo a nossa vida olhando com paciência para o futuro que nos aguarda, o futuro que nos espera, não estamos olhando este momento de isolamento social, de dificuldades, de ansiedades, de problemas de todos os níveis que se levantaram no Brasil. Não, nós estamos olhando para o que Deus nos reserva. Nós estamos olhando com fé e esperança, porque esse tempo é um tempo de preparação. O dia da sua formatura será um dia de honra. Depois de seus sonhos, onde seus irmãos e pais se prostrariam diante dele, não existe nenhum registro de que José voltou a sonhar com alguma coisa ou interpretar um sonho. Era o deserto total. Deus não voltou e confirmou com ele absolutamente nada. Pelo menos não há nenhum registro. José não era um adivinho. Seu dom cumpria o propósito de Deus. E quando o tempo chegou, Deus mais uma vez o usou para cumprir o seu propósito. Quem vive debaixo do propósito de Deus, descansa. Não entre em pânico, não entre em desespero. Faça a sua parte, Deus fará a parte dele. Continue cuidando da sua casa, da sua família, sem estresse, sem apavoramento, sem medo. Faça a sua parte, porque o nosso Deus tem domínio e controle sobre todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Estamos vivendo esses dias. Houve um tempo em que a gente se abraçava, mas agora é tempo de não se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser.
tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Eclesiastes 3, versos 1 a 8. Então, há todo um tempo determinado por Deus. Este tempo que eu e você estamos vivendo foi determinado por Deus na eternidade. Ele escolheu esta geração para viver estes dias. E eu e você precisamos ter a postura de José, esperando com paciência no Senhor até que Ele nos honre, até que Ele nos eleve, até que Ele nos coloque no lugar aonde Ele está nos preparando para isso. Eu e você precisamos acreditar que Deus tem um tempo determinado para fazer com que a gente saia de todo este mal que está envolto as nossas vidas. O tempo determinado da preparação de José acabou, porque é Deus quem determina esse tempo. Se dependesse de José, ele já tinha saído lá do calabouço, lá do cárcere, 2 anos antes. Mas o texto que lemos na semana passada nos dá conta que, tão logo o copeiro foi readmitido no palácio, ele se esqueceu de José, porque ainda não era o tempo. Gênesis 41, 14 nos diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Honrado para ser honrado. Agora José está diante do faraó, o maior governador e mais poderoso reino daqueles dias. Mas, para aquele que andava na presença do Senhor, estar diante do faraó era estar diante de mais um homem como ele próprio. E você sabe que faraó, naqueles dias, ele tinha o título de Ra, que era Deus. Deus sempre foi honrado e respeitado por José. No dia certo, Deus lhe daria uma honra jamais imaginada por José. Jamais imaginada por José. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Notem a resposta de José. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. 13 anos de injustiça, 13 anos de escravidão, 13 anos longe dos pais, 13 anos longe da sua casa. Nós não vamos ficar 13 anos de isolamento social, meu irmão e minha irmã. Nós não ficaremos 13 longos anos afastados de nos abraçar, de apertar a nossa mão, de mais uma vez darmos um ósculo santo, um beijo santo. Não, não ficaremos 13 anos. José ficou 13 anos nessa condição. E quando se apresentou diante do homem mais poderoso daqueles dias, e aquele homem disse, você imagina, José louco para sair daquela prisão, louco para ver dias melhores, ele poderia simplesmente dizer assim, eu sou o cara mesmo, pode falar o que você quiser que eu vou interpretar. Mas ele honrou a Deus. Todo homem, toda mulher que honra a Deus, Deus o honra também. Naquele momento, eu me lembrei, no momento desse texto aqui, enquanto preparava essa mensagem, me lembrei de Pedro. Quando Pedro e João curaram aquele paralítico, as pessoas olhavam para Pedro e João como se eles fossem os detentores daquele poder. E Pedro vira para a multidão e diz assim, por que vocês estão olhando para nós? Como se de nós tivesse saído esse poder para curar este homem. Fiquem sabendo que foi em nome de Jesus que este homem foi curado. José falou exatamente a mesma coisa, isso não depende de mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Que honra ele deu a Deus. Você sabia que José poderia morrer? Porque faraó poderia dizer assim, mas que Deus é esse? Eu sou Deus na terra, eu sou o Ra. Mas José não temeu,
Porque quem anda com Deus e teme a Deus não teme homem nenhum, por mais poderoso que ele pareça ser. José se mostrou íntegro, honesto, sério, moderado, e naquele momento ele falou de Deus ao faraó, e aquele homem contou-lhe o seu sonho. Mesmo após tantos anos no cárcere, sofrendo, injustiçado, José mantinha postura de honrar a Deus acima de suas circunstâncias. Faraó disse: ouvi dizer que você é capaz de interpretar sonhos. José respondeu: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Quando eu e você nos contentamos em ser um canal de Deus, Deus continua nos usando em profusão. Quando a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, Deus vem e nos abate para que a gente volte ao nosso lugar. Você é canal das bênçãos de Deus. Você é ramo, você não é caule. Você não é tronco, você não é raiz. Você é ramo. José nos ensina essa lição. Quando amamos a Deus e o honramos acima das nossas circunstâncias, bens, alegrias, dores ou tristezas, o caminho da honra dele a nós está totalmente pavimentado. Esse caminho de honrar a Deus vai trazer honra à sua vida. Todas as vezes que você, em qualquer circunstância, honrar a Deus, orar a Deus, cantar um louvor a Deus, chorar aos pés do Senhor, colocar a Deus em primeiro lugar, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. José ouviu o sonho do faraó, interpretou e recebeu honra de Deus. Quando este lhe capacitou para apresentar o plano de recuperação econômica para o Egito e estabelecer a nação acima de todos os povos daquela geração. A honra que damos ao nosso amado Deus jamais será maior do que aquela que receberemos dele. Anote isso. A honra que damos ao nosso amado Deus jamais será maior do que aquela que receberemos dele. Se você o honrar, se você o adorar, se você o amar de todo o seu coração, em qualquer circunstância, Deus vai te honrar e vai te levar para um lugar que você jamais poderia imaginar, porque Ele sempre vai nos dar infinitamente mais, além do que a gente pede, pensa, imagina. Faraó, ouvi dizer que você, e José disse: não sou eu, é Deus. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José cuidou das ovelhas de seu pai e honrava o seu pai. Tudo começa em casa. Lembra, meninas, quando eu falei, quando você quiser encontrar um namorado, veja se ele é um homem de Deus em primeiro lugar. José cuidava das ovelhas do seu pai e honrava o seu pai. José cuidou da casa e dos bens de Potifar e honrou a Potifar. Porque eu e você sabemos que ele foi traído por aquela mulher, ele foi enganado por ela. Ela fez uma infâmia, ela fez uma acusação sem verdade nenhuma. Ele pagou o preço, mas ele cuidou dos bens do faraó, cuidou da casa dele, de Potifar, e honrou. José cuidou do cárcere, todos os presos, as chaves do cárcere, ele cuidou de tudo para aquele senhor, aquele capitão da guarda. José cuidou do cárcere e honrou o seu senhor, mesmo encarcerado, mesmo prisioneiro. José sempre teve como premissa da sua vida honrar as pessoas, servir as pessoas, olhar para as pessoas que estão vivendo a mesma situação que ele. Agora José está preparado e em todos os testes aprovado para viver a vida abundante que o seu futuro determinava. O meu futuro e o teu futuro já estão escondidos em Deus. O meu futuro e o teu futuro como servo de Deus, como serva de Deus, já está garantido. Nós temos um céu nos aguardando, mas Deus também quer nos honrar aqui. Deus também quer nos elevar aqui, porque todo aquele que ama ao Senhor, de nada tem falta. Todo aquele que honra ao Senhor, Deus honra e reconstrói a nossa vida.
Quero ler então esse último texto nesta noite em Gênesis 41, versos 33 a 43. Assim está escrito: palavras de José: procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. No próximo domingo, nós vamos pregar a última mensagem desta série: governando, mas com Deus ao lado. Se você está acompanhando esta série, nós falamos sobre José, que ele iniciou a sua carreira chorando, sofrendo, mas Deus era com ele. E você vai ver que durante toda a trajetória de José, Deus era honrado por ele. Por isso Deus o colocou no posto mais alto, sem que ele jamais brigasse ou lutasse por isso. Porque Deus tem um tempo determinado para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos cantar, em seguida nós vamos orar. Nós vamos cantar, nós vamos adorar ao Senhor. Mas em seguida eu quero orar por você e por sua vida. Porque certamente o nosso bom Deus vai ouvir o teu clamor, o teu lamento, o teu choro. Deus está neste lugar e Ele quer, a exemplo de José, Ele quer te colocar no lugar de honra. Mas agora na provação, honre ao Senhor, ame ao Senhor, adore ao Senhor. E finalmente, Deus vai, sem dúvida nenhuma, se não nesta terra, na vida que virá, Ele vai te dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação dos tempos. Cantemos ao nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Ó Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque tu tens o dia certo, o momento exato, o tempo determinado pelo Senhor. Que eu e as amadas ovelhas da PIBAN e todos os internautas que celebram conosco o teu nome nesta noite, que todos nós aprendamos a aguardar o dia em que o Senhor vai nos tirar deste lugar de derrota, de tristeza, para o lugar de honra. O tempo em que o Senhor vai tirar de sobre nós o cárcere, o aprisionamento, e vai nos fazer dar brados de júbilo, de alegria, de vitória, de conquista. Sabemos, Pai, que a vida eterna começa aqui nesta terra,
A vida abundante que Jesus prometeu, ela começa nesta terra. É possível sermos felizes desde que decidamos nos alegrar no Senhor. Eu quero lhe suplicar, Pai, em nome de Jesus, por cada pessoa que ainda não te recebeu como Senhor e Salvador, por cada pessoa que ainda não entendeu o propósito da sua existência, que é adorar ao Senhor, que é ter um relacionamento contigo. Toca nesses corações, Pai, e que estas pessoas tomem a decisão sábia de entregar o coração ao Senhor, para que elas recebam todas as promessas, para que todas elas recebam a Tua graça salvadora, para que todas elas recebam em profusão do Teu Espírito Santo o selo da salvação. Pai, abençoe o Gutenberg, cuida do Teu filho, Pai, tem misericórdia dele. Abençoe Regina, sua esposa, seus filhos. Abençoe o Gutenberg, Pai, em virtude do transplante que fez. Cuida dele, o abençoe. Assim como também, Pai, oramos pelo pastor Mário Barreto França Filho, nosso amado pastor de discipulado. Fortaleça, Pai, seu coração, sua mente, seu ânimo, e remova dele esse mal-estar que lhe acometeu. Obrigado porque o Washington e Mara estão em casa, se recuperando do Covid-19. Continua estendendo a Tua mão sobre eles, Pai. Que em Teu nome, Senhor, tenhamos uma semana de prosperidade e paz, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias. Que o Teu povo agradeça, que o Teu povo se levante da trincheira com expectativas de fé, sabedores que somos, que já há uma revelação a nosso respeito, de prosperidade, de alegria, de paz, de abundância. Como disse e repito, se não desfrutarmos disso plenamente nesta terra, lá no céu assim será, muito mais do que a gente pensa e imagina. Que ninguém aqui, no tempo do deserto, no tempo do aprisionamento, no tempo da dificuldade, que ninguém aqui desanime, mas erga louvores e adoração ao Deus que merece toda a honra, todo louvor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez por todos nós. Não haja entre nós nenhum ingrato que no tempo da dificuldade nega o louvor, nega a adoração, nega a honra ao Senhor. Que não sejamos ingratos. Muito obrigado por esta noite. Ser com todos nós. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu
Até a próxima terça-feira no Bom Dia Espírito Santo, 7 da manhã, e às 19 horas, mais uma live no canal da nossa igreja no Instagram com Edson e Zilmar. Não perca, Deus te abençoe e te dê uma linda semana.